Olá, mais uma vez estamos aqui em nosso canal da Reflexão. Estou o Josian Antor, filósofo e buscador espiritual. Vivemos de fato um período de grandes transformações, de grandes tensões, e de certa forma, vocês que me acompanham em meu canal sabem, ou pelo menos já perceberam, que há uma certa linha de pensamento, uma certa lógica de funcionamento no nosso canal. O primeiro aspecto que precisa ser bem esclarecido é que eu trabalho com a perspectiva de não nos fecharmos em verdades. Porque na proporção em que a gente se fecha em alguma verdade, ou limita um conceito, ou faz definições excessivas, ou emite opiniões sem que estas estejam alicerçadas sobre os fatos, quando assim alguém age, quando eu assim tiver que agir, eu estarei descaracterizando aqui o nosso canal, canal da reflexão. Por uma questão lógica, todo processo reflexivo exige liberdade de pensamento e compreensão dos elementos que norteiam o tecido existencial que nos marca, que nos caracteriza. Portanto, de certa forma, eu posso lhes falar de 3 arquétipos ou modelos ou padrões de comportamento humano que aqui me perdoem aqueles mais exigentes, mas eu estou apenas por uma questão de economia de tempo, reduzindo esses padrões a uma compreensão ou a uma leitura sobre a nossa vida em sociedade, né? Já que, de fato, os arquétipos norteiam a conduta humana. E que arquétipos são estes? O primeiro arquétipo que a gente pode perceber hoje, ainda que se tenha como característica da nossa vida em sociedade o fator científico-tecnológico, a noção de civilidade, a noção de sistemas democráticos, a noção de uma respeitabilidade em prol de atitudes éticas, em prol de ações nobres, em prol de ações que venham a beneficiar aos demais, e aqui eu já estou caracterizando um desses elementos, que é o altruísta, ou o altruísmo. Mas o primeiro fator que eu quero refletir hoje, são 3, ok? Mas o primeiro é o beligerante, é o arquétipo da beligerância, é o arquétipo da violência gratuita, é o arquétipo daquele que agride por agredir e se compraz na agressão, especialmente sobre aqueles mais débeis. Então, nós temos o beligerante, que não tem um discurso lógico racional efetivado, que não sabe dialogar, que não sabe tomar parâmetros de equalização na sociedade, de uma relação sadia com o outro. Ele se interpõe e se posiciona de forma prevalecente, dotado da falsa noção de que é alguém importante e que precisa mandar ou impor algum tipo de poder aos demais. É o beligerante. O beligerante, portanto, não age em prol de uma totalidade, ou de uma coletividade, ou de uma comunalidade. Não é comunismo, ok? Comunalidade. Age em função de uma autodeificação. Age em função de uma predominância dos seus instintos mais agressivos, da sua violência verbal, da sua violência mental. Esse é o beligerante, que se assume como político, religioso, artista, professor, não importa a profissão. Esse arquétipo subjaz a quaisquer papéis sociais que alguém venha a executar. O segundo arquétipo, o segundo modelo, que está em vigência em nossa civilização, ainda de forma predominante, além do beligerante,
e ainda bem que esse segundo arquétipo é muito mais evolutivo e que espero que permaneça, é o pacificador, ou pacífico, se vocês quiserem. O pacificador ou pacífico não é exatamente alguém que aceita tudo, não é alguém que se torna vassalo da vontade do outro, não é alguém subserviente por ser pacífico, é alguém que não busca agir através de impulsos que envolvam a agressividade ou a competição pela competição. É alguém que sabe das próprias forças e se mantém discreto, prudente, não omisso, mas na dele. É o pacífico. É o que busca o diálogo, é o que busca a conversa, é o que não age em prol de uma deificação da própria imagem. É o altruísta que está envelopado nesse pacífico. Então, o pacificador altruísta é um segundo arquétipo da nossa condição civilizacional. Lembrando, mais uma vez, que há muitos mais arquétipos. Eu preferi escolher hoje aqui 3. O terceiro aspecto é um pouco esquisito. Diferente dos 2 primeiros, que são já devidamente conhecidos ou percebidos na história humana, ou nós criamos Atlas ou Hitlers, ou criamos Mahatma Gandhis, Martin Luther Kings. Mas também há um outro terceiro aspecto que precisa ser devidamente compreendido e que não é conhecido de todos. É o observador. É o perceptor da realidade. É aquele que não se identifica nem com a beligerância agressiva, nem com um certo pacifismo alienante. Lembrando que esse pacifismo alienante se desdobra a partir do pacifista ativo, proativo, consciente, maduro, adulto. Pois bem, esse observador é aquele que compreende a necessidade de transcender, de suplantar, não de suprimir exatamente, mas de transcender, de olhar de fora todos os arquétipos. Porque este terceiro tipo de ser humano, de arquétipo humano, de comportamento psicológico ou psicobiosocial, é o que observa, é o que busca compreender e é o que busca não se identificar com nenhum dos elementos dualizados, fragmentados da nossa realidade. Ele vai pegar um pouco de cada um dos arquétipos, vai sorver o melhor deles e a partir disso ele vai compreender e gerar uma nova atitude psicomental. É o ser que compreende, é o ser que observa, é o compreensivo por excelência. Por compreensivo aqui não significa que aceite também tudo. Ele também tem uma atitude, uma vontade firme, mas ele não se identifica, não se entrega, não se define como isso ou como aquilo. E quando disse não se entrega, não se revela como partícipe de nenhuma ideologia específica ou de nenhuma doutrina espiritualista específica. É o que observa, é o que reflete por si mesmo. Vocês poderiam colocar o filósofo, mas eu não quis colocar o termo filósofo porque já existe uma certa identificação ou característica própria, intrínseca dos filósofos. Poderíamos colocar aqui o filósofo no sentido mais amplo, pouco mais abrangente. Esse observador tenta ser o mais imparcial possível, mas sabe que há sempre a tentação, entre aspas, de tomar partido em algum momento. Ainda que ele tome, ele sempre dá um jeito de não se identificar. Então, vejamos, nós temos 3 tipologias psíquicas
que permeiam, de maneira geral, a civilização humana: o beligerante, o pacifista, o pacificador e o observador. Aquele que flui dentro da realidade. Ele é meio um nietzschiano, um heraclítico. Ele deixa-se fluir e flui, nada impondo, nada tendo aversão, nada se apegando. É muito complicado ser observador. É necessário um alto grau de maturidade psíquica e emocional para atingir esse terceiro nível, ou esse terceiro observador, ou essa terceira condição. Portanto, em nossa reflexão de hoje, procuramos refletir 3 elementos psíquicos, 3 figuras psíquicas, 3 arquétipos do padrão do comportamento humano, deixando claro, mais uma vez, de que essa lista de arquétipos é muito extensa. Apenas fiz questão de resumir ou sintetizar para tentar evidenciar aos caros amigos e amigas do nosso canal da reflexão que não é fácil destrinchar o nível de complexidade do comportamento humano. Por isso que quaisquer julgamentos, quaisquer tentativas de imposição de uma moral ou de um modelo existencial para todos se torna inexequível diante da diversidade de atitudes, de hábitos, de pensamentos, de ações, de expressão de sentimentos, enfim. Fica aqui o nosso registro, pedindo a cada um de vocês que compartilhem o nosso canal, que deem os seus likes. Em um outro momento nós retornaremos para o nosso canal da reflexão com algum tema que gere reflexão. Afinal, vale mais refletir do que viver, vale mais pensar do que a mera fruição de uma existência sem significados. Até um outro momento.